Algo Sinistro Vem Por Aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro do famoso escritor de ficção científica e fantasia norte-americano Ray Bradbury. Esse não é o livro mais famoso do Ray Bradbury. Para quem não conhece, ele escreveu um livro que se tornou muito famoso, inclusive virou filme, Fahrenheit 451. Bem rapidinho, só para quem não lembra ou não conhece o livro, Fahrenheit 451, ele vai tratar sobre uma sociedade onde de repente os livros tornam-se proibidos e as pessoas começam a queimar os livros, tá? Só uma breve curiosidade, 451 graus Fahrenheit, que é o título da obra, são 232 graus Celsius, que é a temperatura de combustão do papel, tá? Bom, voltando aqui ao nosso livro, né? Algo Sinistro Vem Por Aí me chamou muita atenção pela capa e, na verdade, logo que eu bati os olhos aqui na capa, eu pensei se tratar de um livro sobre circo. No Brasil, circo bastante comum ainda hoje, o que surpreende, na verdade. Mas, na verdade, o livro vai se tratar de uma história que ocorre num parque de diversões numa pequena cidade dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, esses parques que andam, né, que mudam de lugar, como os circos, eu acho que não são muito comuns, pelo menos aqui na nossa região, em Santo André. O último parque que eu lembro, para quem conhece, ali do lado do Ipiranguinha, ao lado do McDonald's. Hoje não tem mais o espaço, né, foi ocupado por outra construção. E, bem, voltando aqui, né, a história vai acontecer toda nessa pequena cidade dos Estados Unidos. E um parque de diversões chega na madrugada e a gente vai ver os nossos dois protagonistas da história, o Will Holloway e o Jean Nightshade. Me desculpem aí a pronúncia, não sei se está certinho. E são dois jovens, duas crianças, e essas duas crianças têm uma relação de amizade muito profunda, são vizinhos, eles nasceram praticamente juntos. O Will, ele nasceu 30 minutos antes de dar o 31 de outubro, o famoso Halloween, ou Dia das Bruxas nos Estados Unidos, e o Jean nasceu 1 minuto depois da meia-noite. Então, essa data de nascimento aí dos dois protagonistas já tem muito a ver com a história, né? O Halloween, ele vai tratar um pouquinho dessa questão aí do Dia das Bruxas, não diretamente, mas os acontecimentos do parque, né? Os personagens que vão aparecer ao longo do livro, da obra, tem tudo a ver com o Halloween, tá? Um ponto bastante importante aí é que o Ray Bradbury, ele novamente vai demonstrar seu amor e seu interesse pelos livros. Isso acontece em mais de uma das obras dele, tá? É que o pai do Will, Charles, ele é zelador da biblioteca da cidade. E os dois meninos, o Will e o Jean, eles frequentam com bastante assiduidade a biblioteca, pegam bastante livros, levam livros para casa. É uma das diversões preferidas deles, tá? E, bom, o parque ele chega nessa cidade de trem, estaciona o trem na madrugada, o que já é estranho, que chama a atenção. E esses dois meninos, eles acordam quando o trem está vindo e eles correm para ver a montagem do parque. E aí eles já percebem de cara que esse parque tem alguma coisa de diferente, tá? Não vai ser um parque de diversões comum. No dia seguinte, os próprios moradores da cidade acham um pouco estranho, porque naquela época do ano não é comum parques de diversões se movimentarem, chegarem à cidade, não é uma data que eles costumavam iniciar aí as suas atrações, tá? E aí eles vão à noite, veem a montagem do parque, depois voltam para casa e no dia seguinte eles já querem ir para o parque logo cedinho. Né, acho que natural, toda criança de 11, 12, 13 anos, até algumas crianças mais velhas gostam de parques de diversão, e coisas começam a acontecer nesse parque, e coisas que só os dois têm a impressão de reconhecer, essas coisas estranhas, essas coisas sinistras.
E eles ficam com um certo receio de contar para os adultos, né? Como toda criança que às vezes vive ali no seu próprio mundo de fantasia e acha que os adultos não vão entender ou não vão acreditar naquilo que elas estão falando, tá? E o parque tem um dono, o Sr. Dark. Rapidamente, para não estragar depois a surpresa, mas o Sr. Dark, ele tem o corpo todo tatuado, e essas tatuagens, elas têm vida, elas se movem no corpo dele, o que já é um tanto quanto sinistro, tá? A fantasia que acontece aqui no livro não é uma fantasia estilo Senhor dos Anéis ou Guerra dos Tronos, também não é uma ficção científica do tipo coisas do espaço, Guerra nas Estrelas, né? Então é uma ficção científica, é uma fantasia, porque é algo que não pode acontecer na realidade, ou pelo menos a gente imagina que não, né? As coisas que acontecem no parque, mas é uma fantasia muito bacana. Tá, e que no fim nos leva a pensar. O final do livro, ele tem ali uma moral da história, muito interessante, muito boa por sinal, e para despertar bem a curiosidade de vocês, mas sem estragar as surpresas, ao longo da leitura, no parque de diversões tem 2 brinquedos principais ali, onde ocorrem as coisas sinistras. A Casa dos Espelhos, e de fato pode ser aí um brinquedo um tanto quanto sinistro, e um que ninguém imagina que possa ser sinistro, mas o que acontece ali no carrossel é realmente incrível. É do carrossel que vem toda a história, e de acordo aí com o que o Ray Bradbury deixa subentendido, é algo que deve acontecer já há centenas de anos, e pode vir a ocorrer centenas de anos ao futuro ainda. Então, o que acontece ali naquele carrossel, quando tocar a musiquinha do carrossel durante a leitura, prestem atenção, né? Segurem o coração, porque pode dar uma aceleradinha ali de curiosidade ou de tensão. E no final, é muito, muito bacana mesmo. É uma moral da história fantástica, mas que deixa claro pra gente que um bom autor, ele pode nos surpreender, tá? Mesmo com uma história fantasiosa, ao final do livro ele tem um desfecho fantástico, é incrível. Eu acho que ninguém pode deixar de ler uma obra que não é tão conhecida, mas que é sinistra. Algo sinistro vem por aí, Ray Bradbury, vale a pena a leitura. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.